O núcleo gerador Ambiente e Sustentabilidade diz respeito a tudo o que tem a ver com o ambiente e aquilo que podemos fazer no nosso dia a dia para promover uma sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que quer dizer que não consumimos hoje os recursos que fazem falta para as gerações seguintes. Quando nós estamos a falar de desenvolvimento sustentável e respeito pelo ambiente, estamos a falar em condições que permitem preservar os recursos e o ambiente para que os nossos filhos e os nossos descendentes possam desfrutar dele tal como nós hoje desfrutamos. O referencial está dividido em 4 temáticas. Elas acabam por estar relacionadas, por exemplo, no caso do domínio pessoal dos eletrodomésticos, da eficiência energética, está relacionado com o núcleo gerador 1, equipamentos e sistemas técnicos, mas também podemos relacionar esta questão do conforto térmico com o ambiente, com o núcleo gerador urbanismo e mobilidade, nomeadamente o DR3, recursos naturais, quando falamos na questão da agricultura e da utilização dos solos. As temáticas propostas são no DR1 o conforto térmico, no DR2 os resíduos, não lixos, não é correto falarmos em lixo, porque lixo é algo que não tem utilidade e normalmente aquilo que nós produzimos nas nossas casas pode ser valorizado, pode ser transformado em algo útil. No domínio institucional temos a questão da água, a proposta de falarmos da questão da água e da fatura da água, de explorarmos esta questão. E, finalmente, no DR4, a questão do clima e das alterações climáticas estão em voga nos nossos dias e que podemos também discutir, por exemplo, pegando na questão do CO2 e da escolha de um automóvel com base nisso. No DR1, como já vimos, podemos relacioná-lo com a questão dos equipamentos e sistemas técnicos, em termos sociais do aquecimento, etc. Na tecnologia, mais uma vez, falar um bocadinho de aspectos relacionados com como é que funcionam, por exemplo, as lâmpadas de baixo consumo, o que é que nós temos em nossa casa que ajuda a poupar eletricidade, as fichas, a questão da poupança de água, a questão da poupança de energia, aquilo que adotamos em nossa casa em termos tecnológicos para poupar recursos do ambiente, mas ao mesmo tempo aumentar também o nosso conforto. Quando estamos a falar na parte da ciência, podemos tocar, por exemplo, a questão da radiação e da temperatura, como é que é os vários tipos de radiação e como é que o calor se transmite na Terra. Já no segundo domínio de referência, o nível profissional, falamos de outros aspectos, como por exemplo os resíduos que são produzidos nas diferentes indústrias e como é que eles são tratados, a obrigatoriedade de tratar esses resíduos e como é que esses aspectos podem ter impacto quer em termos sociais, quer em termos da tecnologia que é utilizada. A proposta em termos de ciência é falar na diferença entre várias formas de tratamento, várias indústrias associadas ao tratamento de resíduos, nomeadamente a compostagem, que pode ser mais doméstica, mas a transformação em composto, por exemplo, a Lipor faz isso, a reciclagem dos vários materiais, a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos, a incineração, os aterros sanitários, ou seja, podemos ver quais são as vantagens e desvantagens caso tenhamos essa experiência de cada um destes sistemas de tratamento de resíduos. Quanto à questão do DR3, recursos naturais, e a questão do clima, há a proposta de fazermos uma atividade integradora, por exemplo, na questão do DR3, pegar na questão da fatura da água e, como podem ver, podemos pegar no referencial e ver nos critérios de evidência mais pormenores. Por exemplo, podem simplesmente identificar quem é que é responsável pela gestão da água no município, quer o tratamento de águas residuais, onde é que está a ETAR, se existe, não existe. Aqui numa questão de identificação, mas também podemos depois explorar até o nível 3 em termos sociais, qual é as vantagens e as fragilidades, por exemplo, de termos a nível nacional um modelo de gestão de água a nível nacional, a Águas de Portugal, e falarmos um bocadinho nisso, ou então explorarmos mesmo aqui a questão ibérica, do plano de recursos ibérico,
Plano Hídrico Ibérico, fala como é que Portugal e Espanha gerem a água. Em termos sociais. Ainda dentro do DR3 podemos ir mais para a questão da tecnologia, explicando como é que a água chega até nós, por exemplo, o que é uma ETA, uma estação de tratamento de águas para consumo humano, como é que é feita a captação, tratamento, distribuição. Quem tiver conhecimento é interessante. Ou então mesmo chegar à gestão, em termos de tecnologias, como é que é gerida a água e como é que isso chega até nós. Ou falar da questão de como é que recolhemos água, ou numa junta, ou nas nossas casas, que equipamentos é que são utilizados em termos de tecnologia. Já a nível da ciência, podemos ir por conceitos relacionados com o ciclo da água, a questão da evaporação, da evapotranspiração pelos seres vivos, sobretudo das plantas que facilitam a formação de nuvens, e explicar a importância de haver floresta, a questão da condensação, precipitação, falar nos vários tipos de precipitação e a infiltração. Podem explorar algum site, se quiserem, para ter mais informação. Pronto. Desde o ciclo da água, as várias etapas, ou mesmo falar da molécula da água, ou falar da questão da mudança de estado da água e como é que, em termos científicos, se processa essa mudança de estado, a importância da água para os solos, para os seres vivos. Por exemplo, se quiserem fazer um texto, imaginem, quando estão a identificar a instituição responsável pela gestão da água, estão a falar num objetivo relacionado com a sociedade, identificar a instituição, qual é o modelo, que é público, normalmente são públicos, qual é a fragilidade deste modelo, se funciona bem, se não funciona, se já houve problemas na nossa junta de freguesia. Pronto. Depois a questão, por exemplo, pegar na ideia como é que a água que chega à nossa casa, como é que ela chega até nós e depois como é que vai ser tratada. Já estamos a falar da tecnologia de uma estação de tratamento de águas e os vários passos envolvidos no tratamento da água recolhida e também depois no tratamento da água depois de nós a consumirmos, na ETAR, quando ela vai para o esgoto. Finalmente, na ciência tem aqui a ideia, por exemplo, pegar qual é a importância da água para o ser vivo, para nós como seres vivos, ou pegar na questão do impacto do excesso de consumo de água. Ainda agora temos este ano a questão dos incêndios e a falta de água. Podemos falar na questão da água potável que chega às nossas torneiras e como é que nós a desperdiçamos mais ou menos. Tudo isto com base nesta atividade integradora, a minha fatura da água. No DR4 podemos ir, em termos de macroestruturais, podemos pegar numa temática mais de ciência e ir, por exemplo, para a questão das emissões de dióxido de carbono, CO2, que é a fórmula química do dióxido de carbono, e pegarmos na questão da compra de um veículo e quando compramos um veículo, como é que fizemos as opções, tivemos em conta a quantidade de CO2 que liberta para comparar, ou mesmo comparar as emissões de um veículo diesel com um veículo a gasolina. Se já passámos por essa experiência, em termos científicos, falar na questão do CO2, da liberação do CO2 e a questão do aquecimento global, seria interessante, seria uma forma de tocar na ciência, ou seja, pegando nesta questão da aquisição do veículo e depois com esta atividade integradora explorar quer as questões sociais, ou seja, saber quanto é que liberta e a contribuição em termos sociais para reduzir as emissões com efeito de estufa, e explicar depois o que é isso, o efeito de estufa, ou, por exemplo, ainda dentro da sociedade, tentar explicar a questão do princípio do poluidor-pagador, porque é que há automóveis que pagam mais imposto único de circulação, é justo, não é justo, em que locais é que se aplica este princípio do poluidor-pagador, aplica-se sempre. Depois, ainda na questão da tecnologia, podemos falar na questão da evolução dos veículos, a diferença entre um veículo híbrido, a questão do filtro de partículas nos veículos a diesel, ou seja, como é que tem evoluído a tecnologia e como é que essa tecnologia, ao evoluir, permite reduzir a emissão de dióxido de carbono e com isso melhorar o impacto no planeta a nível global. Também
seria interessante tentar explorar esta questão de dados estatísticos, pegar, por exemplo, num gráfico, numa tabela da evolução da temperatura e relacionar isso com a questão da poluição. É fácil de encontrar na internet este tipo de informação, este tipo de gráficos, e falar um pouco nesta temática seria tocar na ciência, que é uma temática mais difícil de abordar sempre. Estas são as propostas para o núcleo gerador ambiente e sustentabilidade. Este núcleo pode ser muito explorado. Há várias temáticas, depende da experiência pessoal, mas sempre a tentar abordar, a tocar nestes quatro tópicos, ou seja, a questão mais pessoal do consumo, eficiência energética, podemos ir pelo conforto térmico ou não, a questão dos resíduos e da reciclagem, da importância de preservar o meio ambiente, não o poluindo, a questão da poluição. Depois, o DR3, os recursos naturais que utilizamos e o impacto que podemos ter na sociedade, ou seja, diminuindo o consumo de recursos naturais, quais são as atitudes sociais, ou mesmo a evolução tecnológica que permite que nós tenhamos um menor consumo de recursos naturais, tirar menos da natureza. E aqui a proposta é falarmos na água, mas podemos ir para outros recursos, até para a questão da nossa indústria, como é que tem melhorado o aproveitamento e a reciclagem de resíduos nas indústrias e reaproveitamento de recursos naturais. E finalmente um domínio mais macroestrutural, o DR4, onde sem dúvida que as alterações climáticas, com os incêndios, com a falta de água, todos esses aspectos estão relacionados com aquilo que todos nós temos que fazer para que tenhamos uma atitude mais amiga do ambiente e, acima de tudo, tenhamos a sustentabilidade como preocupação, ou seja, mantemos um planeta para as gerações vindouras.